gente falava, e dependendo da entonação, enfim, ele apertava a mão, sabe? Ou pelo olhar, assim, dava para ver que ele tinha compreensão da linguagem, e às vezes, quando ele tentava desenvolver alguma coisa motora que ele não conseguia, ele sofria e compreendia o sofrimento e trazia muita emoção, assim. Então, é um dos casos sobre linguagem, assim, que E aí, nosso me papel lembra também, muito. junto com a Fono, é pensar em ferramentas de comunicação alternativa, seja com o uso de imagens, frases prontas, né, para a pessoa conseguir se expressar. E aí é isso. Esses casos de queda é muito global, as dificuldades. Quanto pior a queda, né, mais coisas vão ser afetadas. Acho que esses dois casos que vocês trouxeram, um adulto e uma criança, né, acho que mostra isso. E você sabe por que ele conseguia rimar e não falar? Porque ele A rima conseguia dele era... rimar. Ele conseguia completar na música, mas na fala acredito que pelo comprometimento da memória também. Né? Quando ele começava a formar algumas frases mais longas, ele voltava e aí às vezes mudava o assunto. Então, assim, eu só tive um acolhimento com ele, né? Eu não continuei, não vi mais ele, porque acaba que a demanda nas escolas, a gente faz roda de conversa, enfim, a gente acaba não tendo esse acompanhamento como é na clínica. O processo de cantar e de rimar, quando você já está com isso automatizado, ele não é controlado. Ele tem uma dificuldade em produzir a fala controlada. Mas na rima, como ele já tinha decorado esse som rima com esse som, aí fluía. Ele não precisava desse desempenho controlado da fala. Então, ativa regiões mais subcorticais, são cerebelos, núcleos da base. E é por isso que ele conseguia rimar e não falar com você. Sim, e é uma coisa que ele mesmo percebeu que ele falou, ele não tô passando com fono, né? Minha mãe não me levou, mas ele passa só no CAPS, né? Com a psicóloga lá do CAPS. E assim, aí a gente fica. Aí que a gente tem que entender que o nosso papel vai até um certo ponto, né? Que a gente já não pode ir nesse sentido que já não é mais a nossa alçada, mas que a gente também sofre com isso, porque vê o sofrimento nele. E aí o que a gente vai fazer? Chama a mãe, às vezes a mãe, pelo que a escola falou, a mãe também não é tão presente, muitas vezes tem reunião, ela não comparece, então tudo fica mais complexo. O que fazer, né? Acaba sendo difícil. O nome da fono, acho que é da linha, sei lá, é Prompt ou CAA. CAA e comunicação alternativa. Isso aí, tá. E o prompt é aquele que tem a manipulação muscular. Vou mandar pra ti. Vou mostrar para vocês também aqui, inclusive, um exemplo de trabalho da Fono, só que em espanhol. Fazer a diferença para a Amazônia, juntos, tem a ver com a Vale. Não achei um que fosse em português. Mas aqui, por exemplo, ela fala palavras, e aí, duas palavras, ela pergunta para ele se são iguais ou diferentes. Pez, pez. São diferentes. Cal, col. São iguais. Fin, fin. São iguais. Pera. Aí aqui ela vai falar uma palavra e pede para ele fazer a divisão silábica com palmas. Laço. Laço. Cometa. Cometa. Oveja. Oveja. Mariposa. Mariposa. Ya. Carro. Sim. Sillón. E aqui ela pede para identificar um som também, né? Então, a gente fala que, aqui é um exemplo de intervenção, né? Sobre um quadro que a gente chama de disfasia. É essa dificuldade de adquirir a fala, a linguagem oral, mesmo que ela não tenha tido uma lesão importante, mesmo que ela tenha tido oportunidade de aprendizagem também. E aí tem vários tipos de disfasia, né? Outro aspecto que eu já falei com vocês brevemente é a gagueira, que a gente vai falar que é um transtorno do ritmo. Tem outros transtornos, mas a gagueira eu acho que é o mais comum. E como eu falei para vocês, a gente tem que separar o que é do desenvolvimento, quando a criança está adquirindo a fala, de algo que permanece por um tempo prolongado. E aí, nesse caso, seria realmente o transtorno do ritmo, né? Então, hoje se sabe que existe uma dificuldade a nível neurológico de mielinização,
Lembrando que mielinização é o aumento e a maturação da substância branca, que permite que o impulso sináptico seja rápido, né? Então, quando isso acontece dentro dessa área específica, do fascículo longitudinal superior esquerdo e um pouco do corpo caloso, isso acaba gerando a gagueira. Tem aqui muito texto, mas acho que é mais para vocês lerem depois, que tinha que falar era mais ou menos esse comentário. A dislexia, hoje no DSM como transtorno específico da aprendizagem, TAP. Gente, sério, tantas siglas que poderiam escolher, colocaram TAP. Enfim, paciência com o DSM. Eles vão ter uma aula específica de dislexia, mas aqui eu queria ressaltar para vocês que tem diferentes tipos de dislexia. Então, você tem crianças que vão ter uma dificuldade maior na leitura, outras na escrita, e para outras crianças vai ser uma combinação dos dois. Então, não necessariamente você tem que ter o déficit em ambas as tá? E pode ser uma dificuldade muito específica, ou seja, com preservação do QI, com preservação da função executiva. Então, uma criança inteligente e organizada, mas que não consegue ler, escrever, ou os dois. É bem comum também, queria fazer esse comentário, na dislexia, a gente tem uma criança que produz um texto com letras ambíguas. É aquele B que parece um L, que pode ser um T, que pode ser um F, uma grafia mesmo confusa. Isso acaba sendo proposital, porque elas não têm tanta certeza do que estão escrevendo, às vezes, né? Então, eu sempre, ainda que seja paciente adulto, né? Gosto de ver um exemplo dele escrevendo um texto, olhar o caderno dele, se for uma criança, mais ainda, né? Mas outro dia mesmo chegou um adulto para fazer a avaliação com suspeita de TDAH e ele estava estudando. Posso ver seu caderno? Não é? Era aquele caderno assim, caos. Ele escrevia do final para o começo, do começo para o final. Você não entendia nada que estava ali. Então, acho que essa produção escrita, ainda que não seja um déficit específico da linguagem, pode nos dar mais informações também sobre como aquele paciente se organiza. Até aqui tudo bem? Agora eu vou entrar numa outra parte da aula, vou falar um pouco mais sobre afasias. E antes de falar sobre as afasias, eu vou contar para vocês um pouco da história da neurologia, né? Antigamente, os cientistas, né, os pesquisadores do cérebro, eles queriam muito fazer uma coisa que chama correlacionar uma estrutura com a função. Hoje, a gente sabe que apesar de ter áreas do cérebro que são muito específicas para uma coisa, elas não funcionam sozinhas. Eu tenho que ter um circuito operando para que aquela habilidade possa se desenvolver. Tá? E muito do que a gente sabe sobre linguagem a nível cerebral vem dos casos das afasias. Afasia é um nome para uma perda parcial ou completa da habilidade de linguagem por causa de uma lesão, um AVC, um trauma, um tumor. Muitas vezes vai ser uma dificuldade isolada e outras áreas da cognição vão estar preservadas, né? É algo específico da linguagem. Eu brinco muito, assim, quando vai chegando no final da aula do sábado, eu fico afásica. Eu perco as palavras, né? Eu não consigo mais desenvolver essa habilidade de produzir frases. Durante o Império Grego e Romano, não tinha essa correlação. Então, quando a pessoa não conseguia falar alguma coisa, eles medicavam a língua dela. Engraçado, né? A gente pensar isso. Imaginar uma massagem na sua língua, né? Eles faziam isso antigamente, faziam gargarejos, né? Tentavam tratar a boca quando tinha esse tipo de enfermidade. Hoje, a gente sabe que boa parte dos distúrbios da fala tem origem no cérebro. Então, eu posso ter, depois de uma lesão, alguns aspectos alterados, como fluência. O que é fluência? Tem alguns autores, inclusive, que falam que ela é um tipo de função executiva. É a capacidade de você emitir palavras. Então, quando eu estou dando aula para vocês, eu toda hora, assim, o tempo todo, sem parar, pensando em palavras para poder lembrar, né? E trazer. Compreensão,
entender comandos, como que eu falei mais cedo, né? Coloque seu dedo com o polegar na orelha tal, e o nariz, o indicador, né? E vocês repetiram, então vocês entenderam o que eu estava falando. Nomeação, então você olhar para um objeto e saber o nome dele. E leitura, observar um texto e conseguir compreendê-lo, codificá-lo. Essas habilidades, elas podem ser comprometidas de maneira isolada, porque a linguagem é processada por muitas áreas do cérebro. Então, a afasia foi um termo, na verdade, criado por Freud, quando ele observou pacientes com danos, alterações na linguagem. Né? Elas são classificadas de acordo com a natureza dos sintomas que aparecem, mas também podem ser classificadas em relação à região que foi atingida do cérebro. Outras doenças, além de demências, podem gerar afasias, como eu comentei com vocês, tumores, traumatismos, encefalopatias, anóxias, em vários casos. Pode levar a uma linguagem desorganizada, uma dificuldade de acessar palavras, de lembrar de palavras, organizar frases, compreender o que está sendo dito. O distúrbio mais comum é a anomia, né, que pode ser vista, especialmente no Alzheimer, a pessoa observar um objeto e não lembrar o nome dele. É muito difícil avaliar a anomia em Minas Gerais, né, que tudo é trem. Então, tem alguns fatores também, como a gente conversou mais cedo, né, que podem interferir nessa análise. Memória verbal e a atenção também podem estar reduzidas, e isso vai impactar, sem dúvida, né, a capacidade de linguagem. Broca, horrível essa costeleta dele. Um negócio ceboso. Ele foi um dos primeiros a documentar essa ideia de função. Na época que ele publicou o primeiro caso, que foi visto da afasia de Broca, depois ela foi chamada de afasia de Broca, né? Foi num boletim. Nessa época, essas publicações tinham várias coisas. Aí eu fui acessar o PDF dessa publicação, aí tinha um cara falando sobre aranha, aí tem outro cara falando sobre cristais. Naquela época era uma coisa meio assim, antropologia. Uma coisa bem aberta, né? E aí, nessa publicação, ele narra um caso de um paciente que depois a gente soube que o nome dele era Sion Leborgne, depois da sua morte. Ele teve um comprometimento específico na produção da fala, mas ele tinha preservado outros aspectos da cognição. Então, ele teve algo muito pontual da linguagem expressiva. Coloquei até um print aqui para vocês dessa publicação dele, né? Então, aqui ele coloca. Broca, para falar do processo verbal, apresentou o cérebro de um homem de 51 anos que morreu no hospital de Bicêtre e que tinha perdido, depois de 21 anos, o uso da fala. E aí, aqui está o cérebro, essa área aqui, foi conhecida como a área de Broca, que foi esse cérebro que foi demonstrado, né? Que estava com essa lesão específica. Tem uma foto dele aqui, tá vendo? Essa área aqui. E aí, esse paciente, ele foi conhecido como Senhor Tantan, porque ele só conseguia falar Tantan. Então, ele perdeu o uso da palavra, né? Segundo essa comunicação de Broca. A gente fala que esse tipo de afasia é uma afasia de Broca ou afasia não fluente. Quando a pessoa não consegue, portanto, ter fluência, evocar palavras. Eu não lembro o que foi que aconteceu com ele. Eu acho que foi algum ferimento de projétil mesmo. Não, eu não tô enganando. Sífilis. Sífilis? E foi só nessa área? Tenho certeza. Uhum. Foi dado na aula. Vocês tiveram isso há menos tempo que eu. Olha, quem foi então? Do projétil, não sei. Acho que foi Zazé, que foi outro caso, eu tô confundindo, que teve também a fazer de Broca. Bom, enfim, aí nesse caso aqui, ele produzia só uma sílaba, mas nem sempre vai ser assim, porque no caso dele foi bem específico da área de Broca. Às vezes os pacientes ficam com uma frase telegráfica, como a da criança, né?
eu, Isadora, professora, neuro, assim, não consegui desenvolver muito. Então, não é tão comum que você tenha uma pessoa que fica só repetindo a sílaba. Isso já é um nível mais grave da doença. Então, a gente fala que esse quadro clínico específico, ele vai afetar o giro frontal inferior, como vocês estão vendo aqui, né? Então, ele está no giro frontal inferior, de baixo. E essa área aqui, a gente fala que ela é a área de Broca também. Tá? Wernicke veio um pouco depois e ele mostrou uma outra região que quando era afetada, também produzia dificuldades na fala. Só que os pacientes de Wernicke, eles eram fluentes. Eles falavam várias coisas, só que não tinha sentido nenhuma delas, né? Então, ele ia falar, o urso subiu na árvore, comeu o peixe e o avião. Ele conseguia ter fluência de palavras, mas elas não tinham sentido. Então, o que se entendeu é que essa área de Wernicke, ela conecta a fala ao significado. E quando eu tenho uma afasia, um dano nessa região que está em vermelho, aí a pessoa começa a produzir a fala sem sentido. Mas ela produz, ela não para de falar. Fala, 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 fala. Posteriormente, o Norman, ele fez uma conexão entre a área de Wernicke e a área de Broca. Então, aqui ele já vem no período mais moderno, né? Atualizando o que se sabia sobre linguagem. Porque antigamente tinha essa ideia, né? Essa área para essa coisa. E ele traz essa ideia de que existe um feixe de comunicação entre a área de Broca e a área de Wernicke, chamada de fascículo arqueado. E aí, a partir desse pontapé inicial, cria-se um modelo mais abrangente da neuroanatomia da linguagem, né? A gente fala que... Depois eu vou mostrar, né? Depois eu vou mostrar um fato, não vou me adiantar, não. Então, esse modelo mais atualizado, ele propõe essa comunicação aqui entre Broca e Wernicke, que é o fascículo arqueado, percebem? Quando tem uma lesão nesse aqui, nesse feixe, a gente fala que é uma afasia de condução. Lembra no começo que eu pedi para vocês repetirem as frases? A pessoa com afasia de condução, ela não consegue repetir frases nem palavras. Ela tem essa falha. Ainda que ela consiga produzir palavras e compreendê-las. Ela não consegue repetir palavras ou frases. Ela fala espontaneamente, mas não consegue se repetir. E aí a fala tem significado. Tem a graça semântica apresentada. Nem sempre. Mas pode ter. Uhum. No caso de Wernicke, aquela palavra que ele tá tentando, as frases que ele está tentando formar, são com coisas contextualizadas que estão ali no ambiente ou é totalmente aleatório? Pode ser que tenha a ver o significado. Que a gente fala de uma... organizar. Isso. Pode ser uma parafasia semântica. Então, quando a gente fala de uma parafasia semântica, é que teve uma troca de palavras com significado parecido. Você pode também ter uma parafasia fonêmica. Uma troca de palavras com um som parecido, como milho e filho. Então, aqui eu trouxe um exemplo da afasia de Broca. Retomando aqui, né, as principais áreas relacionadas à linguagem. Tem a área de Broca, que, como a gente conversou, é uma área que vai estar relacionada à fluência verbal, a conseguir emitir palavras, produzir as palavras. Aqui vai ter, dentro do córtex motor, o controle motor da boca e dos lábios. Aqui vai ficar o córtex auditivo e pertinho dele a área de Wernicke, né, que também fica perto do hipocampo. Então, ela está relacionada, retomando, à conexão entre a palavra e o seu significado. E aqui eu coloco um trecho de um paciente, o Sr. Ford, que foi narrado por Gardner, que tinha afasia de Broca. Ele conseguia responder a questões simples, como uma pedra flutua na água. Só que quando a frase era colocada de maneira mais complexa, ele não conseguia falar, não conseguia responder, né? O leão foi morto pelo tigre. Qual animal está morto? Põe a xícara sobre o garfo e coloque a faca dentro da xícara. Então, essas coisas que eram mais complexas, ele tinha mais dificuldade de entender. Então, quando você
pensa assim em afasia, envolve não só a dificuldade de produção da fala, mas você também pode ter uma dificuldade na compreensão da fala. Tá? É difícil você ter uma afasia pura. Geralmente vão ser apresentações muito específicas de cada paciente. Também cursa com anomia, uma dificuldade de encontrar palavras. Mas, é uma coisa interessante, né? A gente observou também que pacientes afásicos, ainda que eles não consigam produzir frases, eles conseguem falar orações, tipo Pai Nosso. Ou números de 1 a 10. Aquilo que está automatizado já, eles conseguem produzir. Acho que nessa mesma ideia do seu paciente, né? Aquilo que é musical, que já está automatizado, ele consegue manter. Mas essa fala mais controlada, aí já não desenvolve. Aqui eu trouxe um vídeo, infelizmente está em inglês, eu não achei nenhum vídeo da afasia de Broca em português. Vocês vão ver que ele tem muita dificuldade em criar frases mais complexas, então ele tem uma forma não fluente, ele vai parando aquela frase várias vezes, e ele tem muita dificuldade em procurar, especialmente substantivos. Can you tell us your name? Mike Caputo. And Mike, when was your stroke? I was 7 years ago. Okay. And what did you used to do? Worked Autodesk, sales. Então, essa parafasia aqui que ele fez, 7 sales, foi uma parafasia fonêmica, que o som é parecido, né? O significado é distinto. And worldwide, and very good, yeah. Okay, and who are you looking at over there when you turn your head? That's my wife. Okay, and why is she helping you to talk? She's a speech. So you have trouble with your speech? Yeah. And what's that called? Aphasia. All right. And so why don't you work now? I do. And what do you do now? Voices of Hope, aphasia. And what is Voices of Hope? Peterburg, and Dr. Hinckley, and myself, founder for me, and I members the members probably 60 people. So 60 people. Ele usou auxílio aqui, né? Para conseguir emitir a palavra. Ele fez o símbolo com a mão para conseguir lembrar. Isso é também uma estratégia. Are part of Voices of Hope, Yes. which is an aphasia support group Yes. that you founded. Yes. And Dr. Jackie Hinckley is part of that. Yes. Okay, Mike, great. it's not a support group. No. It's It's a programs. It's 3 days. Monday, Wednesday, Friday, and and they laugh and talked. Music here, just beautiful. It's, Great. yeah. Can you tell me
What does it feel like to have aphasia? It's hard. It's well, it's speech. It's like words that don't understand. Brain is good, you know, but it's speech like I don't know. It's like words. Yuck. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Good. Vocês perceberam alguma coisa na motricidade do paciente? O braço dele. Qual que é o braço dele que parece estar sem força? Direito. Direito. Então, o AVC dele foi? Esquerdo. Esquerdo. E onde está a área de Broca? Esquerdo frontal, no giro frontal inferior. Ó, professora, se ele fosse digitar isso tudo que ele queria falar, ele conseguiria digitar. Acho que não, porque é uma dificuldade mesmo em encontrar as palavras. Entendi. Mas você fala, meu cérebro tipo, tá bom, mas eu não consigo falar. Não sei se talvez ele não precisasse usar da fala, só digitar. Acho que ele consegue raciocinar. Ele só não consegue encontrar essas palavras para criar frases, tipo advérbios, artigos, conectivos. E aí fica aquela frase só substantivo e verbo. Dá para entender mesmo ele falando inglês? Assim, as dificuldades, né? Aqui é uma afasia fluente que me dá muito, acho que me dá muito mais agonia até essa aqui do que a outra, porque você fica assim, o que está acontecendo? Na sua cabeça, né? O outro você conseguia entender o que ele estava querendo expressar, mas ele tinha uma parafasia, uma ou outra. Agora esse aqui, eu acho mais difícil. Essa seria de verbo. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? Eu coloquei a legenda. Ele perguntou como que você tá, aí ele falou, eu tô feliz, você é bonita. Como é que você tá? Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck, for him. So we're on a cruise and we're about to We get to will Juneau. store it right here and they'll save their hands right there for them. And what were we just doing with the iPad? Você viu que eles estão no cruzeiro e ele falou algo parecido, né? Uma parafasia semântica. Eles estão na água. Então, ele não conseguiu colocar da maneira que ele gostaria, mas foi algo semanticamente Eu achei que ele parecido. estava tendo um delírio já. Eu entendi que era real, Pois eu é. achei que era um delírio. Right at the moment, they don't show a darn thing. With the iPad that we were doing. Like here? I'd like my change for me and change hands for me. It would happen. I would talk with Donna sometimes. We're out with them. Other people are working with them. I'm very happy with them. Good. This girl was very good and happy. And I play golf and hit other trees. We play out with the hands. We save a lot of hands on hold for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Sometime. Am I talk of any more to saying? All right. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you. It's been a pleasure. Você vê que tem Bye-bye. Have a good day. algumas, como a gente conversou, né? Não faz sentido, né? Expressões que são automatizadas, ele consegue soltar. Mas aí soltam coisas nada a ver também no meio. Tem uma linha tênue entre isso aí e a esquizofrenia, né? Deve ter muita gente com isso aí diagnosticado errado, não? Ele é orientado, ele só não consegue mas falar. a pessoa, como é que ele vai explicar que ele está orientado? Porque vê no exame de imagem. Hoje em dia tem essa possibilidade, mas no passado talvez tivesse essa confusão mesmo. Né? Coloca tudo no mesmo, como se fosse uma psicose, né? Mas, assim, a compreensão costuma estar parcialmente comprometida, então nem sempre a pessoa consegue entender 100%. E a nossa capacidade de acessar o que ela consegue entender também está limitada.
porque nem sempre ele vai conseguir se expressar. Então, tem uma questão aí. Mas a principal dificuldade, realmente, é na pessoa perceber o que ela está falando. Como se não conseguisse ter essa noção. Cada mais agonia pra mim. Parece que a pessoa tá sofrendo mais. Dá mais agonia que eu porque acho- você sabe é. que você tá procurando a palavra e você não lembra. Isso. É desagradável, imagina isso o tempo todo. Sim, exatamente. Dá uma angústia, parece que a pessoa não vai, dá vontade de, sabe, que tá gasolina. Ali pelo menos sai, entendeu? Sai qualquer coisa, mas Mas sai até de uma maneira um pouco inadequada também, especialmente. Muito bem. Pelo menos tá falando. Não, eu tô brincando. Em termos de sofrimento. Eles também podem ter a compreensão alterada na leitura e na escrita, não só na compreensão da fala, né? Também podem ter algum nível de dificuldade de nomeação. E, como a gente conversou, também a gente pode ter uma parafasia semântica, então uma troca da palavra por uma relação do significado, né? Verde por vermelho, cadeira por mesa, etc. Agora, apesar de ter a área de Broca e a área de Wernicke, atualmente o conceito neuroanatômico de linguagem ele é muito amplo, muito complexo. Então, não me cabe nessa aula ficar destrinchando cada coisa, porque realmente assim muito denso. Mas, de maneira geral, a gente entende que o hemisfério dominante que vai ser o responsável pela linguagem. Então, em pessoas destras, o hemisfério dominante é o contralateral, que é o esquerdo. Em 70% dos canhotos, isso também acontece. Mas 30% deles pode ter o hemisfério dominante como o direito. E aí ele que vai ser responsável pela linguagem. Tá? Então, aqui, a gente vai ter áreas em todos os lobos do cérebro, praticamente, temporal, parietal, occipital, e cada um responsável por algo específico, né? Mas a gente vai entender que tem que ter todos funcionando juntos para que isso possa acontecer. Então, se a gente sabe que a linguagem ela vai estar lateralizada do lado dominante do cérebro, quando a gente pega casos de pessoas, por exemplo, que caíram da laje, que sofreram um acidente de bicicleta, de moto, e tiveram uma parte do cérebro atingida, vai ter que avaliar se essa parte que foi atingida era da linguagem, né? Ou não. Isso vai ajudar a predizer como que vai ser o prognóstico cognitivo depois, né? Quanto maior essa lesão no hemisfério dominante, pior o prognóstico, pior vão ser os sintomas. Então, quando a gente fala de leitura, por exemplo, a gente vai ter muita importância das partes visuais, de processamento da linguagem, da escrita, né? Para a memória auditiva, lembrar das palavras, né? Aspectos também dos lobos parietais vão ser necessários, mas também dos lobos temporais, que são responsáveis pela memória declarativa. Compreender a palavra também vai estar aqui muito relacionado ao lobo temporal, construção de frases. A sintaxe fica numa parte um pouco mais frontal, junto com a recordação de palavras específicas, e a execução da fala é do giro pré-sintal, que é o giro motor, né? A gente fala que ele vai comandar os movimentos como um todo, e isso inclui também a fala. Ou seja, não tem um lugar específico do cérebro que vai regular a linguagem como um todo, mas o hemisfério dominante, ele vai ser o responsável por isso. Tá? Esse que eu quero que vocês lembrem saindo dessa aula de hoje. Acho que é mais crucial. E aí, falando um pouco sobre a avaliação da linguagem, já conversei com vocês sobre o PROLEC. Dentro da avaliação da inteligência, usando a escala Wechsler, Bayes e Liskey, você vai ter também um índice de compreensão verbal, mas ele vai falar de aspectos mais complexos da linguagem. Então, criar categorias, pensar em abstrações, o léxico, o raciocínio, eles vão estar sendo avaliados. No VIS, que tem um raciocínio com palavras, que é um subteste bem interessante, para a criança meio que através do que ela escuta, ela criar inferências, né? Informação também vai estar relacionada à linguagem, mas acho que mais a memória semântica. Um outro aspecto da linguagem que a gente avalia é o da fluência. Então, a gente pede para a pessoa, por exemplo, vamos tentar fazer com vocês?
Me contem várias palavras que comecem com a letra C. Casa, carro, caixa, corte, Comida, caneta, Coberta. céu, Carinho. celular. Começou muita gente falando, depois foi parando, né? Aos poucos. A gente avalia se isso acontece com o paciente também. Então, vocês fizeram agora uma fluência fonêmica, através de um critério da letra que começava a palavra. Agora eu quero que vocês me contem muitos animais. Bora. gato, cachorro, coelho, cavalo, casa, coelho, macaco, elefante, Cabra, macaco, É com C? golfinho, tá. lagarto. É pra continuar? Continua. Você como é mais fácil evocar animais do que palavras com C? É isso que a gente espera mesmo. A fluência semântica costuma ser mais tranquila. Ela não depende tanto da aprendizagem formal. É mais uma questão de categoria, né? Nesse caso, os animais. A gente também consegue avaliar esses aspectos de fluência por essas duas vias da fala, pela fonêmica, que é pela letra que a palavra começa, e pela semântica, que é pelo significado. Tá? Que mais? Tem o Boston, que é um teste que a gente usa muito com o paciente afásico, em que você mostra uma série de figuras, ele tem que nomear, então ele vê a figura de uma escada rolante, do Cristo, né? Na versão brasileira tem o Cristo Redentor. Que mais? Chave de fenda, cadeira, cama, ele vê a imagem e tem que evocar o nome que ele está vendo. O TDE2, como eu comentei com vocês, na avaliação de crianças até o 9º ano, do 1º ao 9º ano, a gente usa bastante ele para avaliar. Vocês vão ter aula também do TDE. Leitura, escrita e aritmética também. Então, eles não são como o PROLEC, e aí por isso que eu recomendaria usar o PROLEC quando for uma dificuldade mesmo de aquisição, porque o TDE, ele já é um pouco mais difícil, assim. Na leitura, a criança recebe uma folha com várias palavras impressas para ele falar em voz alta. E na escrita, a gente fala uma palavra e ele vai ter que copiar. E depois a gente vê se ele cometeu erros, que tipo de erros ele cometeu. Também pode fazer parte da avaliação neuropsicológica. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Acho que é isso. Nos adultos, a gente também dá um texto para eles lerem, um pouco mais complexo, que é um texto da Lígia Fagundes Telles. Alguém já leu Lígia Fagundes Telles? As meninas. Tem até um livro chamado 100 Crônicas, eu esqueci agora, da literatura brasileira. Mas quem já leu, é bem difícil. É bem difícil a leitura das coisas dela, porque ela faz uma troca entre o eu lírico, o que está acontecendo, o que é um pensamento. Ela tem parágrafos que são gigantes, meio coisa do Saramago, assim, tipo, um texto gigante, e que tem usos meio inesperados de aspectos da sintaxe. Então, nos adultos, a gente vai usar um texto que é mais complexo, né? Justamente para ver se eles estão atentos ao que está sendo lido, se eles prestam atenção em ponto final, interrogação, e se eles conseguem abstrair o significado do que eles estão lendo também. A gente faz um texto um pouco mais complexo. Nos adultos, você também pode fazer tarefas de ditado, você falar uma frase e pedir para escrever, e de cópia, para também ver esse aspecto de atenção, acho que especialmente atenção. Ver se está copiando direitinho o ponto final, vírgula, etc. Eu já peguei um paciente com TDAH, que do nada ele metia uma letra maiúscula assim nas palavras. Não era uma dificuldade dele saber quando usar a letra maiúscula, acho que era mais uma coisa de, putz, isso aqui tá muito chato, então eu vou lascar uma letra maiúscula aqui, ou então eu tô fazendo você prestar atenção, sabe? Mas a gente consegue inferir muitas coisas pela observação da escrita, né? Mas é uma coisa que passa batido, mas acho que conta bastante sobre o paciente. A professora tem também a MTL, né? Montreal? A Montreal, tá no de avaliação da linguagem. Essa eu nunca usei. Eu uso mais a de Boston mesmo. Mas ela tem no Brasil já? Tem. Mas ela não é exclusiva do psicólogo. Deve ser de fono também.
ela é para avaliar fase após, mas não. Ela é uma bateria mais básica, assim. Usa-se mais de Boston, de maneira geral. Mas essa é boa também. Eu ouvi falar dela, mas eu também nunca vi ninguém. Não. É porque é muito específico. É um contexto muito específico pós-AVC, assim, eu diria pra você. Hospitalar, quase. Entendi. Não usa muito em clínica, assim. Tá? Tem uma bateria também que eu não usei, mas chama Anelli. Ela tem uma versão para... Eu acho que ela é da Vetor também. Ela tem uma versão para criança, uma versão para adulto, com palavras, pseudopalavras, etc. Então, ela também é um instrumento que não é restrito e que também avalia a linguagem. Mas eu uso muito pouco, assim. Eu acho que eu tendo a ficar mais com o ProLec quando necessário e a fazer essas avaliações mais quali. Quando a gente está falando de adulto, a gente tem muito pouco para avaliar um adulto que não seja fásico, né? Então, qualquer outro quadro vai ser, acho que vai ser uma interpretação nossa mesmo. E assim também, a gente como psicólogo, acho que ficar atento até a mensagem do WhatsApp que o paciente manda pra gente é interessante. Eu tenho um paciente que ele tem TDAH, mas eu suspeito de uma personalidade mais obsessiva, sabe? Toda mensagem que ele me manda é assim, um negrito, um emoji, uma coisa meio sempre. Ele fala, ai, não posso estar presente. Aí ele coloca lá o emoji calendário. Aí coloca negrito. Eu tipo, cara, junto com os sintomas clínicos que ele tem, faz muito sentido, assim. Então, acho que no paciente adulto, ficar atento a isso também, acho que faz total sentido. O Token Test, ele é muito interessante para entender compreensão de instruções. Então, ele também, acho que ele nem é classificado enquanto teste psicológico, ele tem um paradigma amplo, assim, vamos dizer. Ele é usado por neurologistas também. Inicialmente, a gente vai com instruções simples, por exemplo, toque no círculo verde grande. Né? Você pode até tirar algumas das peças para ficar menos confuso para o paciente. Toque no quadrado amarelo pequeno. E depois você pede para ele fazer coisas que envolvem a motricidade, como coloque o círculo verde pequeno em cima do círculo vermelho grande. E aí isso vai ficando cada vez mais complexo. Tá? Ele também é liberado, assim. Se pesquisar assim, token test, você vai achar vários para vender também. Vai usar mais em pacientes lesionados. Queria trazer para vocês também, e aí eu vou parar de compartilhar. Eu queria deixar esse final da aula um pouco mais dinâmico e mostrar para vocês como que a gente vai usar... Desculpa, perdão. Tudo. Ferramentas lúdicas também na avaliação, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, quem está aqui na sala... Deixa eu deixar esse. Tá me vendo? Uhum. Que bom, né? Eu tô aqui, né? E quem está em casa também, agora, vocês estão me vendo aqui. Quem não estiver me vendo, coloca o pinzinho em mim. Aqui, ó, vai aparecer 3 pontos, aí você coloca em marcar. Ai, eu tô toda acabada. Deixa eu ajeitar. Ai, obrigada. São seus olhos. Esse aqui, ele é um jogo muito legal para a gente falar um pouco sobre fluência, tá? Palavras. Eu trago recursos lúdicos e eu acho que não é uma coisa exclusiva para crianças, tá? Entendo que alguns adultos também podem se beneficiar, nem todos, a gente tem que ter cuidado também para não infantilizar muito o paciente idoso, mas acho que depender do perfil, de personalidade de cada paciente, vale, sabe? Alguém jogou outras palavras? É aquele que você tem... Ah, já. Aham. Ai, dá um nervoso. Então, acho que vai estar com pilha, né? Se Deus quiser, eu vou ter lembrado de colocar a pilha nele. Tem várias versões dele também, não tem só essa, eu vi várias assim, comercializadas já. E aí, o Tá-Palavras, ele vai juntar o que a gente falou da fluência fonêmica com a fluência semântica. Então, tem várias cartinhas aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, por exemplo?
Tem várias cartas com categorias, como expressões populares, no churrasco, em casamento. E aí a pessoa tem que evocar coisas que estão nessas categorias, coisas que tem no cérebro, né? E aí rola um timer aqui, aí você tem que, por exemplo, sei lá, uma categoria mais fácil, né? Coisas que tem na cozinha. Eu posso falar garrafa, né? Aperta G. Balança, jarra, taça. Você vai pensando nas palavras e vai apertando aqui no botão. Então, aqui não é só a capacidade de fluência, mas a gente avalia também se o paciente está conseguindo evocar rapidamente as palavras. Outra coisa que pode acontecer, ele sair da regra que está sendo jogada e voltar para uma regra anterior. Isso é uma falha que a gente chama de memória operacional, que desenvolveu hoje à noite. Então, ele não conseguiu manter a regra na cabeça para poder executar o jogo. Então, assim, gente, tudo é recurso neuropsicológico se você souber o que está por trás do que está funcionando. Esse aqui ele tem um timer que é muito curto. Então, quando é um paciente mais lento, eu não ligo esse timer. Eu vou fazendo com ele, meio que baixando as letras para treinar a fluência. Se isso for uma dificuldade para ele. Tá? Eu acho muito legal esses tipos, né, de um pouco do convencional. Mas eu tenho dificuldade de entender como a gente entende que está, assim, né? Alterado. Ele não vai conseguir falar por si, porque eu não vou ter um grupo normativo para comparar, ver se está acima da média, abaixo da média. Mas eu vou entender, mesmo no contexto lúdico, a dificuldade permanece? Acho que especialmente com criança, isso pode ser um X da questão. Às vezes ela vai mal no teste, mas numa brincadeira ela performa super bem. Será que ela não estava nervosa no teste que em outra situação isso melhora? Outra maneira de usar essas ferramentas é na intervenção, em que você não pode ficar fazendo o teste X vezes, o teste do mesmo jeito, não tem como. Então, na intervenção também, usar os brinquedos pode ser interessante. E para, tipo, no laudo, assim, algo... Como você caracteriza coloca, né, esse tipo de... Se for uma criança, assim, em momento lúdico, teve tal comportamento. Agora, numa avaliação de adulto, eu já não usaria muito o jogo. Eu achei que era mais no contexto de reabilitação. Para adulto, eu acho que é mais na reab. Na criança, acho que a gente é meio... É benéfico que você alterne uma avaliação com um jogo no final. E aí, você usar o jogo pelo jogo, você vai estar gastando seu tempo, né? Se você usa um jogo estratégico, você vai aproveitar o momento inteiro que vai ser descanso para investigar mais habilidades. Eu te perguntar no contexto do adulto mesmo. Então, no adulto mais questão da mais na reab, na intervenção. Quando o teste também não é capaz de avaliar aquilo que você quer avaliar, aí, menina, a gente tem que ser criativa. Criar ferramentas. E acho que nesse sentido os jogos também ajudam. Vamos jogar então? Vou ligar aqui, tá? Que categoria vocês querem? Querem pensar em algum? Não? Vamos começar com a simples, né? Tem na escola? Pode ser? Aí eu vou ligar e vocês vão falando, tá? Não tem todas as letras também. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar mais simples. Tipo, você usa... Não tem todas as letras. Então, quando uma palavra que não tem aqui, vocês podem colocar estrela. E aí ela vai funcionar. Então, coisas que tem na escola. Ai, tô nervosa. Vai. Professora. Peraí, professor P. Vai. Lousa. Lousa, L. Carteira, C. Aluno. Mesa. Tabuada. Livro. Estudante. Horário. Quadro. Cadê o G? Não tem G. Quadro. Mesa já foi. Relógio. Estudante. Painel. Aluno. Olha. Vai. Óculos. Diretor.
Apelou um pouco, né? Gangorra. Isso. Recreio. Jogos. Horário. Falta N-I-K. Qual? N-I-K. Instrução. Vamos outra coisa agora? Tá, o que tinha com ele, gente? É verdade. Agora K é muito difícil, porque não devia ter K. Tá, pra próxima. Devia ter Q. Não tem Q, tem K. Não tem V também. Se tiver Não tem Q. Eu adoro apelar nesses jogos. Tipo, jogar STEM, assim, a pessoa ficar, nossa, não é nada, tudo a ver. Olha só. A próxima categoria é neuropsicologia. Vai. Cérebro. Neurônio. Aí na sua mão Lobo. direita, na sua mão direita. Funções. Lobo. Lobo. Memória. O L não vai. Encéfalo. Memória. Sinapse. Efa. Afasia. Giro. Giro. Ali, na Giro. frente, na frente. Disfunção. Putamen. Atenção. Atenção. Inteligência. Raciocínio. E boa. Hipocampo. Inteligência. Inteligência. Trocar. K. Teste. Jogos. Jogos. Só esses dois. Hospital. K é complicado, né? E falta estrela também. Pode ser um que não tem aqui. Vernique, boa. K. Ele tá sobrando sempre, coitado. Potássio. Adorei esse seu. Então, esse time... apelo foi muito bom. Vocês querem mais uma categoria? Saideira. Podemos. Qual? A galera de casa podíamos ajudar também, né, gente? É verdade. Eles ajudaram, eles jogaram uma aí. Vou colocar o chat aqui, ó. Tem alguém aí, gente? Tem alguém do lado de lá? Tem. Aqui tem feito de plástico, nomes de cantores, tipos de veículo, nome de cidade. Nome de cantor é pra me quebrar. Se a gente pegar celebridade, já tem aqui em Kardashian pra matar. Ela não vai pagar só essa corrente de novo. Não, é a única também. Interessante. Nome de peixe. Adjetivos. Adjetivos é bom. Né? Adjetivo é fácil. Mas é engraçado. E se a gente fizer um só tem no Brasil? Legal. Pode ser? Praia. Cachorro caramelo. Brigadeiro. A categoria? Havaiana. Só tem no Brasil. Brigadeiro. Havaiana. Feijoada. Feijoada. Caipirinha. Aruru. Caipirinha já foi. Pão de queijo. Banana. Bobó. Tem V aí? Bobó. Já foi. Beija foi. Açaí. Falaram bem dele. Guaraná. Samba. Guaraná. Cadê o jeito? Guaraná. Samba. Tapioca. Amo. Funk. Cadê o F? Já foi. Já foi F. Já foi F. Já foi? Castanha, falaram castanha. Já foi C. O A já foi? Já. Bom. Aqui, ó. Bom. Vai, continua. Vai, gente. Luciana Huck. Eliana. Ingrid Guimarães. Foi para celebridade. Jô Soares. Já foi. Não, tá aqui, Jô Soares. Daria em tapioca. Eu vou apelar, Mumu. Mumuzinho. O-N estrela. Ó.
Nazaré. Que mais? OLX. Estrela agora. Só tem estrela, É do gente. Brasil, OLX, não. Wesley. Safadão. Boa. Whindersson, sei lá. Maravilhosa. Só tem no Brasil. Então, gente, brincadeiras à parte, aqui a gente fez não só uma fluência, porque tinha uma regra fonêmica e categórica, como também a gente acabou evocando memória semântica, né? Vocês perceberam isso também? Coisa que a gente conhecia, né? Então, olha só que bonito, que bacana. Legal. Para avaliar a linguagem, também tem aquele joguinho chamado Scrabble. Já viram? Várias pecinhas, cada pecinha é uma letra e você fala a palavra. Tem uma versão em português também, que eu acho que é banana, não sei o quê. Vou mostrar aqui para vocês lá. Esse joguinho aqui tem as letrinhas. O chat está na nossa frente. E eu acho que a Luciana parou de compartilhar lá também. Não, tô compartilhando. Uhum. Ah, é tipo caça-palavra. Esse aqui ele tem um tabuleiro, mas tem uma versão que a gente sem. Bananagram, eu acho. Bananagram. Esse aqui. Vai lá, Paulo. E aí você tem que falar palavras com elas. E elas têm que estar conectadas também. Eu acho que é legal que também envolve um pouco de espacialidade. É bem legal. E não necessariamente tem que ter tempo, nem um tabuleiro nessa versão aqui. Com 8 jogadores. Então, Bananagrams ou Scrabble, acho que os dois vão na mesma coisa, né? De criar palavras. Também tem a ver com fluência. Acho que bastante da linguagem escrita. E o outro jogo que eu queria mostrar para vocês é o Símilo Animais. Tem vários símilos. Vou até mostrar aqui também no site de mostrar o jogo. Símilo. Tem várias categorias dele. Olha, tá vendo? Tem fábulas, animais, mitos. Eu acho bem legal porque cada criança tem uma coisa que gosta, né? Então, tem uns meninos que gostam muito de deuses gregos, de mitologia. Então, poder escolher algo que a criança vai engajar mais é legal, para além dos testes, né? E tem do Harry Potter, tudo tem do Harry Potter hoje, né? Hoje em dia. Tem vários aqui, história, legal. O que eu tenho é dos animais, que eu acho ele um pouco mais simples. E aí, aqui a gente vai avaliar um pouco o que o subteste da VISC e do VAIS avaliam de semelhanças. Eu tenho que lembrar que faz tempo que eu não disse. Então, a gente escolhe um personagem secreto. E aí... eu acho meio difícil explicar esse jogo. Deixa eu ver se tem um manual. Não. A gente sugestiona, né? Vai sugestionando e a pessoa vai retirando. Isso, essa ideia. Mas só para a galera entender tipo, como que é a rodada. Então, vão ter várias cartas na mesa. Deixa eu começar aqui com poucas cartas. E muito na ideia de abstração verbal. Só para ver aqui. Com medo do computador fechar, assim, né? Parar de funcionar. Sei lá, que tem um urso, uma serpente e um gambá, né? Normalmente a gente coloca um pouco mais de cartas. Então, uma das pessoas dos jogadores vai comprar uma carta que vai ser secreta, só ele vai saber. E aí, dessas cartas que vai estar na mesa vai ser a carta secreta, né? E a ideia é que se dê pistas, se dê dicas para que os outros jogadores descubram qual que é a carta secreta. Vou falar aqui passo a passo. O informante vai jogar uma dica da sua mão para ajudar as pessoas a identificarem um personagem secreto.
Aí as dicas vão ser personagens que vão ter algo parecido com personagem secreto ou algo diferente com personagem secreto. E aí a dica pode ser, acho que é colocar a carta, se não estou enganada, né? Colocar A horizontal. a carta reta quando é parecido e na horizontal quando é diferente. Quando é diferente. Tá. Então aqui vamos supor que, por exemplo, o meu personagem secreto seja a serpente. Deixa eu pegar. Eu posso pegar o lagarto, que é outro réptil, e dizer que tem algo parecido com o lagarto. E aí a pessoa vai escolher serpente. Se eu colocasse, sei lá, coruja, assim, aí eu diria que não parece com coruja. Aqui não tem nenhum pássaro, mas se fosse um pássaro, tivesse um pássaro aqui, a gente ia pensar, então não é o pássaro. E é aleatório também a gente poder escolher as cartas. Tu pega, se não me engano, a cada 5, pega uma carta e daí tu pode escolher parecido ou diferente. Isso. E a pessoa tem que retirar não sei quantas cartas por vez até descobrir quem que é, né? Então isso aqui vai envolver, acho que não necessariamente a linguagem falada, mas a compreensão verbal, uma compreensão categórica, né? Então aqui é um aspecto um pouco mais complexo, né? Envolve também função executiva, porque você categorizar os animais também envolve esse aspecto de separação, né? Por classes, vamos dizer assim, né? E também uma inferência. Então aqui eu acho legal esse jogo porque ele sai um pouco do óbvio, mas também dá para entender se a criança tem isso claro ou não, tá bom? Então, esse aqui é o símbolo. Bom, e aí, para encerrar a aula de hoje, a gente vai ter um jogo, quiz, e quem ganhar de casa vai ganhar chocolate. Em casa não, aqui presencial, né? Você vai ganhar chocolate e quem tiver em casa vai ganhar um prêmio muito melhor e mensurável, que é o conhecimento. Porque eu não vou ter como mandar para vocês. Tem alguém aí em casa? Vocês podem escanear aqui o QR Code ou entrar nesse site e colocar esse código para participar, tá? Mais para vocês assimilarem o que a gente viu na aula de hoje. A gente também? Claro. Você quer um chocolate? Você não precisa colocar seu nome verdadeiro, se não quiser. Oi? Então, se você quiser colocar um nome como orégano, por exemplo, uma vez uma aluna minha ganhou chamado orégano, depois ela se revelou, fiquem à vontade. Você pode também personalizar o bonequinho de vocês. Colocar um chapéu, um roupinho. Que roupinha mesmo será? Meu Deus. Bota no lápis. Porque o teu tá meio prejudicado, né? Ah, só vendo colinho. Exatamente. Eu vou dar figurinha de cérebro também, Leandro. Eu ia fazer um segundo, terceiro lugar. Também sou contra. Eu gosto muito, inclusive, dessa
figurinha aqui. Tá, eu tenho que poder combinar da melhor maneira Eu gostei das possível. figurinhas do seu copo. Pois é, as que sobraram eu vou dar pra você. Não sei se vocês vão ver aqui, ó. Tem essa aqui que você vai fazer de brocar porque você deixa sem palavras. Um adesivo, você vai fazer de brincar que você me deixa sem palavras. E o que eu tenho que fazer? Ah, achei que tá estiloso. Eu dei meu melhor, deixa eu te fechar. Todo mundo já entrou? Vou começar então, tá? Posso começar? Vai começar. Levanta a mão quem não entrou ainda, né? Todo mundo entrou já, né? Ops, o que eu falei? Vou começar. Eu tentei, não deu nada. Cadê eu? É a primeira, não? Eita, eita. Ai, você tem que ser rápido. É, Mafê. Sou eu. Tem que ser rápido? Quem for rápido Não, é ganha pontos exatamente bons. isso. Eu fiquei nervosa porque eu sabia que se você for rápido, você ganha mais pontos. Ah, malandrinha. Ah, não sabia dessa regra. Então, a linguagem humana é um fenômeno... Então, aqui, o primeiro conceito que a gente estudou hoje, né? A ideia da linguagem como algo ampliado, em que vai envolver símbolos, gestos, sons, como a gente viu também. Ah, parou a música? Graças a Deus. Ele cortou minha onda. Hoje. Então, Eu consegui responder bem mais rápido. Fiquei nervosa. eu não gosto desse som. O barulho era picado, tô tentando Eu quero raciocinar, o e aí eu barulho de fico uma pensando no bomba tempo, relógio. e aí... Nossa, que loucura. Eu acho que eu errei porque eu tenho que ser rápido. Voltou. Tá acabando o tempo, aí. Voltou agora. Cadê Que isso? esse reloginho? Nossa, que tá bom. Eita! Gente, não é possível, eu fui mó rápida, meu. Débora tá aqui ou tá em casa? Traiçoeiro isso, hein? Mas, ó, tá pouquinho hein, de diferença. Então, como a gente viu, a questão da leitura, a gente vai ter a identificação de letras, o léxico, que é a compreensão a nível da palavra, o sintático, que tem a ver com as regras gramaticais e de pontuação, e o semântico, que é do significado. Coração. Voltou. Eu chutei por causa do tempo. Errei. Ali, eu tenho que... Muita gente errou. Aí permanecer. Débora segue na pole position. O O modelo de dupla rota explica como a leitura pode ocorrer por diferentes mecanismos. Como a leitura pela rota fonológica é caracterizada desse modelo. Então, a gente vai converter cada grafema em seu fonema correspondente.
Quem que é? Gente, eu não subo, cara. Quem? Nossa! Então, qual região que foi afetada, no caso do senhor Leborgne e senhor Tantan, a fazer de brocar? A ganhadora do presencial. Tem que ser presencial? Tô sendo presencial, sim. João Vitor é gamer, né? Não conta. Tem vantagem. Qual a estrutura que conecta a área de Wernicke e de Broca? Infloqueado, que resulta em afasia de condução. A pessoa não consegue repetir palavras ou frases. Não acredito. Cris está aqui? Está online? Ai, interessante. Onde aparece o livro? A afasia resultante de lesão no giro frontal inferior esquerdo, a maioria errou essa aqui, é classicamente descrita como não fluente. Qual sintoma linguístico é característico da afasia não fluente? Então, na não fluente, você não tem a sopa de palavras, você não consegue produzir palavras. Você vai ter uma fala telegráfica, tá? Então, ele acabou errando isso aqui. Melhore. Eu parou minha música, pô. Ele ficou chateado com você. Responde rápido, não é possível. Nossa, isso aqui é legal demais, ó. Eita. Eita, eita. A maioria errou essa também. Vamos ver. Não, já acerta. Essa não é inimiga da Às vezes é. mas Carl Wernicke identificou uma área no hemisfério esquerdo crucial para a linguagem, mas que não era área de Broca. Onde essa região está localizada e qual sua função linguística? Então, como a gente viu, a área de Wernicke está relacionada à memória das palavras, né? E ao seu significado. Então, aqui... Cadê? Essa aqui... Não lembro qual que é a certa. Com certeza não é essa. Mas não deve ser essa aqui, né? Que todo mundo errou essa. essa daí sim. Aí a maioria errou. Ah, é porque eu acho que somando essas aqui... Ah, enfim, gente. Essa aqui, né? Essa aqui. Essa é a correta. Agora aqui Vamos não. acertar.
Nem eu sei mais o que eu tô fazendo. Bora a última. Masterchef. Entrega agora o seu prato. Eita! Temos uma virada aqui. Mas aí a anomia é a dificuldade para evocar o nome dos objetos, né? Então, a deficiência na nomeação visual e processos associados à palavra, tá? Gente, melhore. Posso mandar o link para vocês fazem depois de estudar em casa. Pode ser também. Pode mandar, pode mandar. Deseja encerrar este lesson? Ele fala, seu Débora. Aqui. Eu tenho. Aqui, seu chocolate, suas figurinhas. Você pode compartilhar com seus amigos. E eu vou colocar mais figurinhas aqui também, para quem quiser. Okay? Tem aleatórias, tá? Tem um de gato também. Sabe, eu tenho que completar aqui. Cadê? Qual que é o meu? Você já ganhou, né? Vou colocar aqui. Aqui, ó. Pronto, perto do QR Code. Vocês avaliam a aula e escolhem. Propina. Gente, a gente começou bem, mas vocês foram diminuindo esse progresso. Foi ficando mais difícil. Aí a galera Acho que é porque a galera começou a ficar na pressa de responder rápido. Não lia direito. Talvez. Eu vou fingir que eu acredito nessa hipótese. Então, pessoal, obrigada pela aula de hoje. A gente vai se rever. Palmas. Eu acho que a gente vai se rever. Eu vou ter que operar agora esse joelho dessa vez, né? Mas, se Deus quiser, eu vou estar de volta em março, fevereiro, março. Eu devo voltar já, tá? Então, a gente deve voltar a se encontrar nas aulas de avaliação de adulto. Se não estou enganada, se não voltar para as teóricas, tá bom? Então, bom jantar para vocês. Vou liberar vocês um pouco mais cedo, 15 minutos mais cedo, né? E vocês voltam com Juliana à noite para a aula de atuação e função executiva, tá? Se vê. Até a próxima, às 7. Muito obrigada. Quero adesivo. Segurinho. Quero ver você pagar a minha. Tá nervosa, né? É a musiquinha mais que Não é por isso. Eu tô tentando concentrar no que tá escrito. Que isso? Problema seu. Total. Tô brincando que falta conhecimento. Gente, essa laranja, sério, sem estrutura. Eu vou mandar no Zoom o link, se alguém quiser refazer o quiz. Baixar ele em PDF. Pode. Abordagem. Eu sou da História Cultural. Leitona. Pra lá nem pra cá. Ela é o quê? História cultural. Vou fechar aqui, tá? Até mais, gente. Bom jantar pra vocês.